Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quero deixar mais uma porção da palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, lá no último versículo 27, que diz assim: Mas os filhos de Belial disseram: Este é o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém ele se fez como surdo. Irmãos, essa história é fantástica. Vai falar sobre o nosso primeiro rei de Israel, o rei Saul. A história vai dizer que após se cumprir todas as etapas, todos os sinais que o profeta Samuel havia falado para Saul que iria acontecer, Saul agora está se dirigindo para sua casa e o povo trazia presente, porque Saul iria ser o novo rei ou o primeiro rei de Israel. E o texto vai dizer no versículo 27 que esses filhos de Belial, aqueles incrédulos, quando olham para Saul, e vão entender que Saul era o rei de Israel, eles vão desprezar, a figura de Saul. Não só desprezar, mas eles vão falar, desprezar ele com palavras, E aquelas palavras, quando chega ao ouvido de Saul, é algo fantástico que eu quero compartilhar com os irmãos, porque muitas das vezes tudo que nós precisamos no momento é ouvir palavras positivas, palavras que vai nos elevar, que vai nos edificar. E às vezes surgem pessoas como esses filhos de Belial, para nos jogar para baixo, nos liberar palavras de derrota, palavras pessimistas, de que nós não vamos conseguir, que nós não vamos chegar em lugar nenhum. E de certa forma, às vezes nós acabamos dando ouvido, a essas palavras, a essas informações, a tudo aquilo que falam, ao nosso respeito, sobre a nossa vida. E eu quero compartilhar nessa tarde, nesse dia, não sei o horário que você está vendo esse vídeo, o que eu aprendo com esse texto. Quando Saul ele ouve essas críticas, quando Saul ele ouve essas palavras, ele vai se fazer de surdo, ou seja, ele vai deixar entrar nesse ouvido e sair por esse ouvido. Ele não vai dar crédito, ele não vai deixar que aquela palavra entre no seu coração, até porque ele sabia, ele estava convicto de que Deus havia chamado ele. Samuel havia falado dos sinais, e todos os sinais se cumpriram. Por mais que aqueles homens desacreditassem no seu poder, na sua capacidade, ou até na sua estrutura física, ele sabia que Deus o havia chamado para ser rei de Israel. Então eu quero te deixar essa palavra para você nesse dia, que você possa filtrar tudo aquilo que entra no seu ouvido, Não dê ouvido a essas palavras, Palavras de que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não vai chegar em lugar nenhum, que não tem jeito para você, que não tem jeito para sua família. Palavras que não vai te edificar. Faça como Saul, se faça de surdo, deixe entrar em um ouvido e sair pelo outro ouvido, mas não dê crédito a essas palavras, amém? Fique com essa palavra, fique na paz do Senhor Jesus.